Há momentos na vida em que tudo parece suspenso, nem fracasso nem avanço, um lugar entre o quase e o talvez. E é exatamente aí que a maioria se perde. Porque, diferente do que dizem, o oposto do sucesso não é o fracasso, é a indecisão. É viver encostado no futuro, esperando que a vida escolha por você. É acordar e se mover sem intenção, reagindo ao mundo como se as suas escolhas não tivessem peso. Mas elas têm. Cada decisão que você adia é uma construção que você deixa de erguer. Cada depois eu vejo é uma porta que se fecha em silêncio. E o mais cruel é que tudo parece normal enquanto isso acontece. Você trabalha, conversa, ri, mas por dentro existe uma força que está se apagando devagar, como uma brasa sem oxigênio. Napoleon Hill dizia que a decisão é o ponto de partida de todas as conquistas. E não se referia apenas àquelas grandes que mudam o rumo de uma vida inteira. Ele falava das decisões que você toma todo santo dia, aquelas que ninguém aplaude, que não viram postagem, mas que definem quem você está se tornando. A hora que você acorda, o que você consome, o que escolhe ignorar, o que tolera, o que repete. Cada uma dessas decisões é uma escolha sobre identidade, e identidade molda destino. É aqui que entra uma verdade incômoda. Ou você decide com clareza quem vai ser, ou será definido pelas escolhas que evita. Simples assim. A ausência de decisão é uma decisão, e geralmente é a pior. Porque quando você não escolhe o caminho, o mundo escolhe por você. E ele não tem pressa de te levar aonde você merece. Só te arrasta para onde for mais fácil. Se isso já tocou em algum lugar aí dentro, pare por um instante, sinta. Talvez você não esteja perdido, talvez só esteja indeciso há tempo demais. Talvez sua mente esteja exausta de analisar o mundo, de buscar sinais, de esperar certezas. A clareza que você procura lá fora só vai surgir quando você parar de fugir das decisões que sabe que precisa tomar. E se esse conteúdo está despertando em você o desejo de virar a chave, aproveite esse momento. Não deixe para depois. Inscreva-se agora neste canal. Aqui, a evolução não é um acaso. É uma escolha diária, sustentada por disciplina, foco e decisão consciente. E o que vem a seguir vai transformar sua forma de pensar, agir e existir. Porque a verdade é esta: todo sucesso visível começou com uma decisão invisível. Um sim interno que ninguém ouviu, mas que mudou tudo. Um compromisso silencioso de não mais adiar o que importa. E essa decisão, quando é firme, não depende de motivação. Ela se sustenta na convicção de que continuar no mesmo lugar já não é mais uma opção. Você já viu isso acontecer em alguém que um dia parou de reclamar e começou a agir. Em quem decidiu largar o que não fazia mais sentido, mesmo sem saber exatamente o que viria depois. Em quem assumiu o próprio caminho, mesmo cheio de dúvidas, mas com uma decisão que não tremia. Não é sorte, é decisão, é identidade. Veja, não há nada mais poderoso do que alguém que sabe o que quer. Não alguém que só deseja, mas alguém que decidiu. Porque desejo sem decisão é só fantasia. Mas quando você decide de verdade, tudo em você começa a se alinhar. A voz muda, o olhar muda, o corpo responde, o mundo responde. E aí vem o teste, porque o mundo vai perguntar: você tem certeza? E ele vai testar essa certeza com desafios, com atrasos, com portas fechadas, mas não porque o mundo é cruel, porque o mundo respeita os decididos. Ele precisa ter certeza de que você não está brincando. E a única linguagem que o mundo entende é a ação contínua. Hill dizia que muitos fracassam não por falta de talento, mas porque tomam decisões fracas e as sustentam por pouco tempo. Começam algo, depois hesitam, dão um passo, depois recuam. Dizem que vão, mas ficam. E com isso passam a vida inteira entre dois caminhos, sem se comprometer com nenhum. Você já viveu isso? Aquele projeto que começou com empolgação e abandonou no segundo contratempo.
Aquela meta que parecia urgente, mas se perdeu no meio da semana. Aquele hábito que você prometeu adotar, mas adiou por mais um dia, e mais um dia, e mais um, até virar parte do que nunca foi. Mas e se hoje fosse diferente? E se você decidisse agora que, daqui em diante, sua vida será um reflexo das decisões que você sustenta, não das que você apenas deseja? Isso não exige gritos, promessas ou marcos épicos. Exige apenas um comprometimento claro. A partir de agora, eu decido. Decido me levantar mesmo sem vontade. Decido priorizar o que me fortalece. Decido não negociar com a distração. Decido honrar minha palavra. Decido avançar, mesmo devagar, mas sempre. Porque decisão é escolha, mas também é renúncia. Você não pode decidir por algo sem renunciar ao que te puxa de volta. Por isso, comece simples, mas comece decidido. Escolha uma coisa, só uma, algo que represente a sua nova identidade. Um gesto, um hábito, uma prática, e faça disso sua âncora. Algo que, ao repetir todos os dias, te lembre que você não é mais alguém à deriva. Você é alguém em construção. E toda construção exige clareza. Clareza não vem de fora, vem de dentro. Surge quando você para de fugir de si mesmo e começa a escutar a própria direção. E essa escuta só é possível quando você se senta com sinceridade e pergunta: o que eu realmente quero construir com minha vida? E então decide. Decide com o corpo, com a mente, com o tempo, com as ações. Porque a verdade é que o mundo está cheio de gente querendo, mas está vazio de gente decidida. E os poucos que realmente decidem, esses são os que mudam tudo. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem avançar com naturalidade, enquanto outras patinam no mesmo lugar, mesmo tendo acesso às mesmas informações, oportunidades e tempo? A resposta está na identidade, mas não naquela construída com palavras, e sim na forjada por decisões consistentes. O que você decide fazer todos os dias constrói silenciosamente quem você é. Cada gesto que repete, cada escolha que mantém, cada padrão que sustenta. Isso é o que molda sua identidade de dentro para fora. O que separa o sonhador do realizador não é o sonho, é o comprometimento com decisões que sustentam aquele sonho quando ninguém mais está olhando. Não é sobre ter uma vida perfeita, mas sobre ter um centro firme, um ponto interno de não retorno. Uma convicção tão clara de quem você é e do que está fazendo aqui, que mesmo quando tudo ao redor oscila, você permanece. Napoleon Hill ensinava que o homem que decide de verdade já começou a vencer, porque ao decidir, ele fecha a porta da dúvida. E onde não há dúvida, há foco. Onde há foco, há direção. E onde há direção, o caminho se abre, mesmo quando o mundo diz o contrário. Mas o que poucos percebem é que a identidade verdadeira não é algo que você encontra, é algo que você escolhe construir. Você pode ter passado anos sendo alguém que hesita, que desiste, que adia, mas hoje pode escolher outro alicerce. Pode decidir ser alguém que honra a própria palavra, que faz mesmo sem estar com vontade, que não negocia mais com o velho eu. E quando você decide ser esse alguém, tudo começa a mudar, porque suas ações mudam, e o que você repete se torna quem você é. Identidade não é estática, é moldável, e a ferramenta que a molda é a repetição consciente daquilo que você escolheu se tornar. Veja, o corpo humano responde à repetição. Os músculos crescem quando você repete o esforço. A mente se fortalece quando você repete decisões firmes. O espírito floresce quando você repete o que honra sua verdade. A chave está na constância, na decisão que não precisa ser relembrada todos os dias, porque virou parte de quem você é. Pense em alguém que você admira profundamente, não pela fama ou pelas conquistas externas, mas pela postura diante da vida.
Repare que essa pessoa tomou uma decisão interna muito antes do mundo reconhecê-la. Decidiu ser fiel ao próprio propósito. Decidiu trabalhar quando outros descansavam. Decidiu manter a palavra mesmo quando ninguém cobrava. E é essa decisão constante que cria uma presença firme, que inspira sem esforço. Você também pode fazer isso. Não precisa anunciar, não precisa justificar. Só precisa decidir e sustentar. Decida que sua palavra tem valor, que seus compromissos têm peso, que seus hábitos têm consequência, porque quando você se comporta como alguém que se respeita, o mundo começa a te respeitar também. O erro está em achar que é preciso sentir primeiro para depois agir. Mas o que Hill percebeu ao estudar os maiores da história foi justamente o contrário. Eles agiam antes da emoção, decidiam e sustentavam. E com o tempo, a emoção se alinhava à nova identidade. Você não espera sentir-se confiante para agir como alguém confiante. Você age com decisão, e a confiança surge da repetição dessa postura. Isso vale para tudo. Para seus hábitos, seus projetos, suas relações. Quando você decide ser alguém íntegro, a própria vida se reorganiza ao seu redor. Oportunidades mudam, pessoas mudam, resultados mudam, porque sua vibração mudou. E o que você atrai é um reflexo direto daquilo que você decide ser. E aqui está o segredo que poucos aceitam. Você já é tudo aquilo que está buscando ser. A única diferença é que ainda não sustentou essa versão com decisões firmes por tempo suficiente, mas ela já está aí, dentro, pronta, esperando pela consistência das suas escolhas. Hill dizia que ao decidir com firmeza, você desperta forças adormecidas. E isso é mais do que uma metáfora, é fisiológico. Seu cérebro cria novas conexões quando você repete uma ação com intenção. Seu corpo responde. Seu foco se intensifica. Sua mente para de buscar desculpas e começa a buscar meios. A decisão é o gatilho, a repetição é o cimento e o tempo, o escultor. Você precisa de menos dúvida e mais decisão. Precisa de menos planejamento e mais execução. Precisa parar de esperar sentir-se pronto e começar a construir a prontidão com decisões diárias. Porque prontidão não é um estado, é um reflexo da sua ação. E quanto mais você age como alguém decidido, mais natural isso se torna. Sua fala muda, seus hábitos mudam, sua identidade muda, e então o que antes parecia difícil passa a ser simplesmente quem você é. Decidir é deixar de negociar com o antigo eu. É parar de pedir permissão ao medo, à dúvida, ao cansaço. É dizer, a partir de hoje eu ajo como quem já é, mesmo que ainda doa, mesmo que ninguém veja, mesmo que o mundo não entenda. A decisão verdadeira não exige plateia, ela só exige presença, coragem, coerência. E você tem isso, sempre teve. Só precisa decidir acessá-lo de novo. Tomar decisões claras exige mais do que vontade, exige preparação. A mente humana é como uma lente. Se estiver embaçada pela confusão, pela ansiedade ou pela desordem, você até enxerga, mas enxerga mal. E decisões mal tomadas são sementes de arrependimentos futuros. Por isso, se você quer decidir com firmeza, precisa antes treinar sua mente para enxergar com nitidez. O mundo moderno conspira contra a clareza. São notificações, opiniões, demandas e barulho por todos os lados. Você é bombardeado o tempo inteiro por estímulos que competem pela sua atenção. E sem perceber, começa a perder o domínio do seu foco. É como tentar construir uma catedral em meio a um terremoto. Napoleon Hill observava que a mente que não é dirigida se torna escrava das influências externas. E não importa quão brilhante seja alguém, sem direção, até o talento mais raro se torna inútil. Por isso, o primeiro passo para decidir bem é isolar a fonte das decisões. E essa fonte é você. Você precisa aprender a proteger sua atenção, porque aquilo que você foca, expande. Se você foca no ruído, amplia o caos.
Se foca na dúvida, fortalece a indecisão. Mas se você foca naquilo que importa, na sua visão, na sua meta, na sua missão, então a clareza começa a emergir. E com clareza vem a coragem. Mas a mente não muda com boas intenções. Ela muda com repetição. Você precisa treinar seu foco como um arqueiro treina a mira. E isso se faz com prática, com tempo, com intenção. Crie o hábito de reservar um espaço mental só seu. Um momento do dia em que você possa escutar seus próprios pensamentos sem o ruído do mundo. Não é sobre meditar, necessariamente. É sobre escutar, pensar, refletir, escrever. Se perguntar, isso que estou fazendo me aproxima ou me afasta da minha identidade escolhida? Faça dessas pausas uma disciplina, porque são elas que limpam o terreno mental para que suas decisões possam crescer com raízes fortes. Decidir exige firmeza, e firmeza exige espaço interno. Você não pode ser firme se está o tempo todo sendo empurrado pelas demandas alheias. Treinar sua mente para decidir com clareza também passa pela visualização. Hill falava muito sobre isso. Ele via a imaginação como um instrumento poderoso para moldar a realidade. E não a imaginação fantasiosa, mas a criativa, disciplinada, comprometida com a ação. Feche os olhos por um instante e veja a versão mais firme de si mesmo. Como ela se comporta diante de uma decisão difícil? Como ela fala? Como caminha? Como reage? Faça disso um exercício diário. A cada manhã, antes que o mundo te alcance, reencontre essa imagem, nutra-a, sinta-a e depois haja de acordo com ela. Porque quando você age como quem já é, o cérebro aprende esse padrão e aos poucos você para de representar essa versão e começa a se tornar. Outro passo é eliminar o excesso de opções. A mente indecisa sofre por excesso. Muitos caminhos, muitas possibilidades, muitas distrações. E quanto mais opções você mantém abertas, mais difícil é decidir. Por isso, simplifique. Escolha um foco, reduza, corte o que não serve mais, porque clareza nasce também da eliminação. Você não precisa de mais ideias, precisa de mais direção. E direção é consequência daquilo que você decide priorizar todos os dias. Faça uma lista, se for necessário. Pergunte-se, quais decisões, se mantidas por 90 dias, mudariam minha vida inteira? E depois, trate essas decisões como sagradas. Hill dizia que o homem que se compromete com poucas metas, mas intensamente, avança mais do que aquele que se dispersa em 10 direções. A mente humana precisa de ordem para gerar potência, precisa de foco para gerar impacto, e esse foco é treinável, dia após dia, escolha após escolha. Mas não espere perfeição. A mente treinada para decidir com firmeza não é aquela que nunca hesita, é a que sabe voltar ao eixo rapidamente. Você vai falhar, vai hesitar, vai duvidar, e tudo bem. O que importa é o retorno. É o tempo que você leva para voltar à clareza. Quanto menor esse tempo, mais forte você está. E a melhor maneira de treinar esse retorno é criando âncoras, palavras, frases, imagens, coisas que, ao olhar ou repetir, te lembrem da sua escolha principal. Pode ser uma afirmação, um símbolo, um caderno com suas metas escritas à mão, um áudio que você gravou com a voz do seu eu futuro. Qualquer coisa que funcione como um lembrete. Eu já decidi quem sou e vou sustentar essa decisão. Esses detalhes fazem diferença, porque quando o mundo começar a te puxar de novo, e ele vai, você terá onde se apoiar. Terá um ponto interno de força que não depende da aprovação externa. Terá a consciência de que não precisa mais decidir se vai seguir ou não, porque você já decidiu. Só precisa lembrar e agir. O mundo pertence aos decididos. Aos que não esperam um sinal, um empurrão, um convite. Pertence aos que escolhem com clareza e sustentam com convicção.
E essa clareza começa agora, neste instante, com você olhando para si mesmo e dizendo: eu não estou mais aqui para ensaiar a vida, estou aqui para vivê-la com decisão. Existe um tipo de decisão que ninguém vê, que não gera curtidas, não arranca aplausos, não ganha manchetes. São escolhas pequenas demais para impressionar, mas intensas o suficiente para mudar o curso de uma vida inteira. E são essas, justamente essas, que definem quem você se torna. Decidir não checar o celular nos primeiros minutos do dia. Escolher manter a palavra mesmo quando ninguém cobraria. Optar por um sim com responsabilidade ao invés de um não covarde. Ficar mais 5 minutos estudando quando já poderia ter parado. Recusar mais um argumento mental que te empurra de volta para a zona morna da inércia. Essas decisões não brilham, não encantam, mas constroem. E o que você constrói em segredo, um dia se revela em público. A disciplina que você sustenta quando está sozinho é a mesma que sustenta seus resultados quando o mundo começa a olhar. Napoleon Hill compreendia isso melhor do que ninguém. Ele afirmava que a persistência é o teste final da decisão. Que o verdadeiro comprometimento não é aquele que resiste à crítica externa, mas aquele que resiste ao desânimo interno, que não se abala quando ninguém nota, que não depende de reconhecimento para continuar. E é por isso que os grandes são tão diferentes, porque eles agem como se alguém estivesse sempre observando, mesmo quando não há ninguém. Fazem o certo porque é certo, não porque esperam algo em troca. E essa postura por si só é uma decisão, uma escolha diária de integridade. Você pode tentar impressionar o mundo com palavras, mas só vai transformá-lo com exemplos. E esse exemplo começa dentro de casa, quando você toma uma decisão que ninguém presencia, mas que você sabe que honra aquilo que você decidiu ser. Pense por um instante, quais foram as decisões invisíveis que te trouxeram até aqui? O que você decidiu manter, abandonar, enfrentar? Que padrões você quebrou sem aplauso? Que vícios você encarou no escuro? Que novas direções você tomou quando tudo dentro de você dizia para permanecer no mesmo lugar? É aí que mora a verdade da sua força, não nas conquistas visíveis, mas nas microdecisões silenciosas que você sustenta quando ninguém está assistindo. É ali que a identidade se solidifica. E uma vez sólida, nada pode derrubá-la. Você não precisa provar nada a ninguém, só precisa decidir ser quem você já sabe que pode ser. E sustentar essa versão em cada escolha, mesmo que pequena, mesmo que repetitiva. Porque são essas escolhas que alimentam a nova identidade. Não as grandes viradas, mas a constância do que é aparentemente banal. Quando você troca o só hoje não por hoje mais uma vez, você muda sua trajetória. Quando você escolhe levantar mesmo cansado, agradecer mesmo frustrado, agir mesmo com medo, você cria um novo destino. Onde a sua vontade é maior que o impulso, onde sua decisão é mais firme que seu humor, onde a sua integridade pesa mais que o conforto imediato. É assim que se constrói uma vida que inspira, não com feitos grandiosos, mas com fidelidade às pequenas escolhas, com uma repetição tão honesta, tão disciplinada, que o mundo não consegue mais ignorar, e nem precisa. Porque você já não vive em busca de validação. Você vive em busca de alinhamento, e alinhamento não é um estado mágico, é uma decisão sustentada, todos os dias, em cada área, em cada comportamento. É escolher pensar, agir e falar como quem já decidiu, como quem já é. Hill observava que os líderes de verdade tinham uma disciplina que beirava o sagrado. Eles não esperavam o melhor dia. Não se apoiavam em inspirações divinas. Eles simplesmente faziam, e faziam de novo, e de novo, até que fazer o certo se tornasse tão natural quanto respirar. E você pode fazer o mesmo. Comece onde está, com o que tem, com o que pode. Decida agora por algo pequeno, mas significativo, e depois repita,
e repita, até que essa repetição molde sua nova fundação. Porque é disso que se trata, não de impressionar, mas de construir. Não confunda rotina com mediocridade. A rotina sustentada por propósito é a base da excelência. É nela que a maestria se esconde. É nela que o talento encontra direção. É nela que a intenção se transforma em impacto. Veja os grandes músicos, os atletas, os mestres de qualquer arte. Eles não são grandes por talento. São grandes porque decidiram repetir o essencial por tempo suficiente até que o extraordinário emergisse. E isso também se aplica à vida, à sua, à minha, a de qualquer um que decida com firmeza e haja com constância. Então, da próxima vez que o mundo parecer te ignorar, sorria. Porque isso significa que você está no estágio mais importante de todos, o da construção invisível, o da repetição que fortalece, o da decisão que ainda não virou resultado, mas que já virou caráter. É aí que tudo muda. Quando você entende que não é o que você colhe que define sua identidade, é o que você planta. E se planta com intenção, dia após dia, mesmo no escuro, os frutos virão. Não como mágica, mas como consequência. Não como milagre, mas como merecimento. Porque o universo não responde ao esforço esporádico. Ele responde à decisão sustentada, à escolha inabalável, ao sim que se repete sem hesitação. E agora cabe a você decidir. Vai continuar esperando um grande momento ou vai transformar as suas decisões invisíveis na base de uma grande vida? A vida, no fim das contas, é uma somatória de decisões sustentadas ou abandonadas. E aquilo que você sustenta com integridade, cedo ou tarde, começa a florescer de um jeito que ninguém consegue mais ignorar. As pessoas começam a notar que você mudou, mas não sabem quando. Começam a respeitar sua postura, mas não entendem de onde ela veio. Começam a te ver como referência, mas não fazem ideia do quanto você precisou decidir e repetir, até que aquilo se tornasse parte de quem você é. Essa é a consequência mais poderosa da decisão consciente. Ela redefine sua presença no mundo. Você começa a ocupar espaços com segurança, a falar com clareza, a agir com direção. E isso não vem do acaso. Vem da convicção de que você se tornou alguém que decide. Alguém que não deixa a vida se arrastar, mas que arrasta a vida com sua decisão. A clareza que você cultiva se transforma em produtividade, em foco, em resultados. E os resultados não precisam ser imediatos, mas precisam ser inevitáveis. E são quando você elimina as desculpas e se torna alguém comprometido com o que diz que quer. A verdade é que ninguém precisa te motivar todos os dias quando você já decidiu. A motivação pode até oscilar, mas a decisão é um ponto fixo. É ela que faz você levantar quando está cansado. É ela que te segura quando a dúvida volta. É ela que te ancora quando os ruídos tentam te distrair. E quanto mais você sustenta a sua decisão, mais fácil fica decidir de novo. Porque seu cérebro aprende. Ele entende que você não está mais em teste, que não está mais em dúvida, que você é alguém de palavra firme. E essa autoimagem muda tudo. Hill dizia que a única limitação do homem está na força de sua própria decisão. Isso significa que o tamanho da sua vida está diretamente ligado ao tamanho das decisões que você tem coragem de sustentar. E não estamos falando de decisões grandiosas, mas daquelas que você carrega todos os dias, nos ombros, no peito, no olhar. Você pode escolher viver como alguém que deseja ou como alguém que já assumiu. A diferença é brutal. Quem deseja, espera. Quem assumiu, constrói. Quem deseja, hesita. Quem assumiu, age. Quem deseja, fala. Quem assumiu, faz. E quando você faz, o universo responde. Não com mágica, mas com eco.
Cada ação consistente é uma mensagem que você envia à realidade dizendo: eu já sou quem vim ser. E a realidade, cedo ou tarde, devolve com uma resposta. Mas há um ponto de inflexão que precisa ser entendido. Ninguém pode decidir por você. Ninguém pode carregar a firmeza que só nasce do seu próprio compromisso. Ninguém pode fazer por você o que só se constrói com autorrespeito. E é por isso que a decisão verdadeira é tão poderosa, porque ela representa o momento em que você para de esperar por salvação externa e assume a autoria total da sua jornada. Esse é o momento em que você para de viver no talvez. E o talvez é o lugar mais perigoso de todos, porque ele não te mata, mas te enfraquece. Ele te mantém vivo, mas morno. E você não veio para isso. Veio para ser inteiro. Veio para decidir com firmeza quem é, o que quer e até onde vai chegar. Por isso, escolha agora. Decida ser a pessoa que cumpre o que promete, que honra o que sente, que age de acordo com o que acredita. Porque isso, mais do que qualquer técnica, qualquer fórmula, qualquer segredo, é o que transforma uma vida comum em uma vida poderosa. E se esse texto te trouxe clareza, se acendeu em você o chamado para sustentar decisões maiores, não ignore essa sensação. Aproveite esse impulso, faça dele um novo ponto de partida. Inscreva-se agora neste canal e cerque-se de conteúdos que reforcem sua decisão todos os dias. Isso não é sobre mais informação, é sobre fortalecer a identidade que você escolheu, porque tudo o que você sonha já é possível. Tudo o que você deseja já é acessível, mas só se tornará real quando você decidir agir como quem já é merecedor. E quando isso acontecer, quando sua ação, sua fala, sua presença e seus hábitos refletirem a clareza da sua decisão, você vai perceber que não precisa mais convencer ninguém, porque o mundo se curva naturalmente diante de quem já decidiu.